Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula desta semana? O conteúdo dessa aula encontra-se no livro didático nas páginas 40 e 41. Portanto, se vocês quiserem acompanhar pelo livro ou depois responder as perguntas, procurar no livro, elas estão nas páginas 40 e 41. Nessa aula, nós vamos falar sobre arte efêmera. Vocês sabem o significado de efêmero? O que significa uma arte efêmera? Né? É uma arte que dura pouco. Você sabe o que significa efêmero? Esse conceito é amplo e utilizado em muitos outros contextos além do artístico. Observe agora a seguinte definição extraída do pequeno dicionário Hallwise da língua portuguesa. Efêmero, efêmero, adjetivo que dura pouco. Mais do que um conceito de arte ou uma técnica específica, essa seção traz uma categoria de produção artística que está intrinsecamente conectada com o contexto em que determinadas obras se apresentam. É preciso que os estudantes compreendam que algumas produções artísticas podem não ser duradouras e ainda assim ser capazes de provocar transformações nas pessoas que contemplam ou que integram ou que se interagem com ela. Então é isso que a arte efêmera faz. Ela dura pouco, né? E as pessoas têm um determinado tempo para interagir com ela. Ela pode até durar, mas em fotografias. E nós vamos falar mais adiante tipos de arte efêmera, né? Espetáculos de dança, de música e teatro, happenings, performances, grafites, action paints, algumas produções de land art. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas? Quando o conceito é empregado no campo da arte, ele pode abarcar propostas de diversas linguagens artísticas. A arte efêmera pode ser aquela que foi criada com o objetivo de se desfazer com o tempo ou aquela que dura um tempo pré-determinado. Algumas formas de artes que se enquadram nesse conceito são, então, a arte efêmera é aquela que ela vai se desfazer com o tempo, ou ela vai durar um determinado espaço de tempo. Vamos lá, espetáculos de dança, de música e de teatro. Esses espetáculos acontecem dentro de um intervalo de tempo e espaço pré-determinado. Há forma de registrar essas produções de modo a preservá-las total ou parcialmente, mas a ação em si é efêmera. Nós podemos registrar os espetáculos, podemos filmar, fotografar, mas a ação é efêmera, porque ela acontece naquele determinado momento, acabou o espetáculo, acabou a dança. Happenings são eventos, acontecimentos que, ainda que sigam um roteiro, a cada vez que são realizados, representam elementos diferentes, como o local, os participantes, o clima, o ambiente. Um happening nunca será igual ao outro, então também é um acontecimento que acontece em um determinado local, acabou, acabou, a não ser que seja fotografado ou filmado. E um happening nunca é igual ao outro. Depois eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. Performances. Assim como os happenings, as performances são eventos que acontecem em um intervalo de tempo determinado. Elas podem ser registradas, mas uma performance em si é uma proposta artística realizada em um determinado momento e espaço. É meio parecido com o happening, né? Ela é feita naquele tempo e espaço. Grafites. Os grafites são pinturas produzidas em espaços públicos. Podem durar alguns anos e se transformam ao sofrer as ações do clima,
Chuva, vento, sol vão alterando suas características às medidas que o tempo passa. Outra razão que também determina uma efemeridade é que o grafite está sujeito a qualquer tipo de intervenção externa. Por exemplo, uma nova pintura que apague total ou parcialmente, ou que o transforme. Então, os grafites, eles são pinturas. Sim, só que eles estão predispostos às ações do tempo e pode vir alguém, pode fazer uma outra arte por cima dele. Action Paints. O foco de uma Action Paint está na ação do pintor e não no resultado da obra em si. Então, vocês vão ver depois nos exemplos que eu tenho para vocês. O pintor faz, mas assim, não é bem o resultado da obra que é o importante. Essa técnica teve como seu maior representante o artista estadunidense Jackson Pollock. Algumas produções de land art. Algumas dessas obras, quando produzidas diretamente na natureza, também sofrem com a ação do tempo, assim como o grafite. As obras podem ser transformadas de acordo com as mudanças da própria natureza. A mata que cresce, a maré que sobe e a areia que se movimenta são alguns exemplos de alterações do ambiente que podem transformar obras que foram realizadas em um ambiente natural. Por fim, há obras de arte que também podem ser consideradas efêmeras, dependendo do material com o que são produzidas, como é o caso das esculturas feitas de material orgânico, por exemplo, alimentos ou de gelo. Veja ao lado uma imagem de um movimento mínimo do artista Nélio Azevedo. O que ele fez? Ele fez pessoas de gelo e colocou sentadas nessa escada. O que vai acontecer? Elas vão derreter. Por que ela é uma obra efêmera? Porque ela vai durar um determinado tempo, né? A hora que elas derreterem, a obra de arte foi-se, né? Acabou. Aqui, alguns exemplos das obras que eu falei para vocês. Espetáculos de dança, de música e de teatro. Aqui, um espetáculo de dança, né? As pessoas dançando. Aqui, um espetáculo de música, né? O piano, a mulher cantando. Happenings. Manifestações artísticas que acontecem em qualquer lugar, né? No caso aqui, um maestro, né? Tipo assim, orquestrando o mar e as pessoas na praia assistindo. Isso é um happening. Aconteceu, acabou, o que ficou foi a fotografia. Performance, a mesma coisa. Está acontecendo aqui, né? Ele com um arco e flecha, é uma performance, acabou. Só fica grafite, esse todo mundo já viu, né? 2 muros grafitados aqui. Também com a ação do tempo, esse grafite pode ser paints. Lembra que eu falei para vocês que o que importa não é o que o artista fez, né? Não é o resultado da obra, é a produção do artista. Olha aqui, essa produção. Olha essa obra de arte, pingos de tinta e essa manchas de tinta. Então, uma produção bem simples. Arte. Obras de artes feitas na natureza que podem ser modificadas com a ação do tempo. Esse tipo um caracol feito no mar, né? Tipo uma estrada feita no mar e aqui uma tartaruga feita na areia com conchas, né? Muito bonita. Também pode ser desfeita. Aqui as esculturas de gelo, né? Que eu já tinha mostrado para vocês. Também é uma arte efêmera. De arte efêmeras. Olha aqui, Ana Maria Miolino, Arroz e Feijão, 1979, ela foi feita, né? Olha aqui, arroz com feijão, plantados nos pratos
em cima da mesa? Esse daqui é tipo uma, acredito, parece uma árvore, alguma coisa podada, ou foram uma escultura com flores por cima. É de Jeff Koons, se chama Puppy. Essa é de Ana Mendieta, série Silhuetas, iniciada em 1963. Uma silhueta feita na areia, que também vai se desfazer com o tempo, com certeza. Ruth Evan, Back to the Field, 2015 e 2016. Olha a exposição das coisas nessa sala. Aqui nós temos plantas, vasos, carroça, escada, tem muitas coisas dentro dessa sala. Para refletir, quais são os desafios que podem ser enfrentados pelos artistas que produzem obras efêmeras? O que será que eles enfrentam, hein? Obras de arte efêmeras têm o desafio de propiciar experiências junto ao público durante um tempo determinado, né? Então, elas interagem com o público durante um determinado tempo. Acabou aquele tempo, normalmente elas se desfazem, né? Vocês vão responder. Aqui eu deixei uma explicação, vocês vão colocar com as palavras de vocês. Considerando a definição apresentada, o que você descreveria como efêmero no mundo contemporâneo e na sua vida? O que será que é efêmero no nosso mundo? Hein? Vocês vão pesquisar e responder. Pesquisem na internet, se houver alguma dificuldade, faça a pesquisa. Atividade complementar. Além das obras efêmeras que constam no capítulo, destacamos outras produções de artes visuais que lidam com as ações do tempo. Eu já mostrei para vocês uma de cada um aqui, ó. Ana Maria Miolino, Arroz e Feijão. Jeff Koons, Puppy. Ana Mendieta, série Silhuetas. Ruth Evan, Back to the Field. O que vocês vão fazer? Pesquise as obras dos artistas destacadas acima e faça uma leitura das mesmas destacando elementos visuais que as constituem, qual é a técnica e os materiais utilizados, como o artista trabalha com as cores e as texturas. Essas obras já estão na aula, tá? Essas são as obras que eu mostrei para vocês aqui na videoaula. Para cada uma delas, vocês vão responder as perguntas. Para a primeira, vocês vão responder qual a técnica e material utilizado, como o artista trabalhou com as cores e as texturas. Vão responder para Arroz com Feijão, para Puppy, série Silhuetas e Back to the Field. Depois a segunda, leituras simbólicas. Qual tema é abordado? Quais reflexões são suscitadas pela obra? Como o caráter efêmero se apresenta? Também vão responder de cada uma. Relações com o conteúdo explorado no capítulo. A obra sugere algumas transformações. Qual? Há relação entre a obra pesquisada e alguma outra vista no capítulo? Entre a obra que vocês pesquisaram, há relação com alguma das outras obras efêmeras que vocês viram nessa aula? Bom trabalho e até a próxima aula!